Me reuni com o Twitter, com o WhatsApp, com o Facebook, Instagram e com o Google, e todos eles estão desenvolvendo ferramentas e procedimentos para enfrentar os comportamentos inautênticos na rede. Os comportamentos inautênticos são os impulsionamentos ilegais, o uso abusivo de robôs, os perfis falsos, os trolls, e, portanto, nós vamos enfrentar fake news pelo controle de comportamentos inautênticos e não pelo controle de conteúdo. Apesar dos esforços do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, para coibir o uso das redes sociais de maneira coordenada e automatizada com fins eleitorais, serviços de compra e venda de engajamento seguem ativos na internet. O Globo mapeou a existência de pelo menos 10 serviços desse tipo, voltados para o público brasileiro, com pacotes que incluem a compra de cliques, seguidores e visualizações em pelo menos 10 redes sociais, incluindo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e até o TikTok. E você já imaginou na possibilidade de comprar seguidores em uma rede social? Sabia que isso é possível? Tem gente que faz de tudo para aumentar o número de pessoas que curtem e comentam as postagens. O preço dessa visibilidade começa em apenas R$ 2,00 e o pagamento pode ser feito por cartão de crédito, boleto bancário e também por plataformas de transações digitais. A reportagem do Globo testou na prática de que maneira os serviços funcionam e seu potencial para influenciar o debate público. Durante 10 dias, um perfil de um candidato a vereador imaginário foi turbinado com dezenas de retweets executados por usuários no exterior. A Justiça Eleitoral diz que quando esse expediente entra em jogo é para desequilibrar a disputa entre candidatos. O foco do TSE nessa ação não é identificar conteúdo suspeito, mas sim o tipo de comportamento que costuma estar associado a disparo de mensagens em massa. Qual o resultado dessa experiência de compra de engajamento? Como funciona esse serviço? De que forma as redes sociais atuam para coibir esses perfis? Qual o impacto dessa estratégia sobre o eleitor? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou Carolina Moran, hoje sem o Roberto Maltic, que está de folga, e neste episódio converso com o repórter João Paulo Sacconi e com a pesquisadora Luísa Bandeira, do Digital Forensic Research Lab, um centro de pesquisa ligado ao Atlantic Council, organização que realiza análise independente de dados. Fique com a gente. João Paulo Sacconi, o que está disponível na internet em termos de serviço de impulsionamento, venda de like? O que se encontra disponível por aí? Carol, a gente encontrou aqui, eu e Alice Cravo, minha colega de reportagem, encontramos um universo de 10 empresas, pelo menos, voltadas para o público brasileiro, para quem quer na internet turbinar o seu engajamento. Então é possível, por exemplo, comprar seguidores no Twitter, é possível comprar likes no Facebook, é possível comprar visualizações no YouTube e até o TikTok, que é uma das modas mais recentes da internet, também entra na dança e é possível comprar visualizações, seguidores, enfim. Dá para criar toda uma atmosfera para fazer parecer como se você, a sua empresa, ou enfim, se você é um influenciador, se você é um político, dá para fazer parecer que você é uma pessoa muito benquista na internet, alguém que as pessoas assistem e que as pessoas curtem, sem que necessariamente essa seja a realidade dos fatos. E o preço é baixo, né, João? Começa em R$ 2,00, então é possível, por exemplo, comprar 100 curtidas no Facebook por R$ 2,00, mas chega até a 12 mil. Então tem um pacote, por exemplo, com 100 mil likes no Facebook por R$ 12.600. Isso dentro do universo de 10 empresas que a gente encontrou. Bom, e aí vocês inventaram uma conta fictícia, né, um suposto candidato a vereador para fazer esse teste. Como é que isso foi feito? Ao longo de 10 dias, nós utilizamos essa conta, fizemos 4 publicações e alimentamos essas publicações com retweets que nós compramos. Escolhemos o Twitter pela relevância do Twitter para o debate político, mas é importante deixar claro que, como a gente já falou, todas essas ferramentas para compra e venda de seguidores, elas estão disponíveis para quase 10 redes sociais muito frequentemente usadas pelos brasileiros no dia a dia. No Twitter especificamente, onde o debate
político é muito quente, a gente resolveu criar uma conta, fizemos, como você já disse, uma conta de um vereador que não existe, com uma foto que não existe na vida real, com um número que não existe na vida real, porque a nossa intenção era basicamente entender se, além da oferta, a compra era viável, se comprar aquilo fazia com que, de fato, o engajamento aumentasse. Nós começamos um perfil do zero, fizemos as 4 publicações e, a partir daí, percebemos que sim, quando nós fizemos a compra dos pacotes, usamos cartão de crédito, também é possível pagar com boleto, tão fácil é fazer, percebemos que o engajamento veio até nós. Então, as publicações do nosso candidato falso começaram a ser impulsionadas devagarzinho com retweets de robôs ou então de perfis falsos comandados por pessoas verdadeiras, a saber, mas por contas que estavam ali fazendo aquela replicagem de conteúdo e levando esse conteúdo adiante, coisa que não aconteceria porque era um perfil vazio de uma pessoa que sequer existe. E você citou inclusive o exemplo de uma dessas contas que retuitava as mensagens do suposto vereador, e era uma conta esquisitíssima, né? Porque retuitava mensagens em vários idiomas, de candidatos de outros lugares, né? Uma coisa bem estranha. Exatamente, era um perfil de nome chamado Kelly, como se fosse uma mulher comum. A foto dela é uma foto de um desenho animado e ela replica em sequência, assim, em série, as nossas publicações feitas pelo nosso perfil em português. Depois ela replica uma mensagem em espanhol de um candidato à presidência do Equador. Depois ela replica em árabe uma mensagem de uma empresa com sede na Arábia Saudita e ainda completa com uma mensagem em árabe novamente de um portal de notícias do Kuwait. Então é realmente uma gama de contratantes bastante ampla, porque assim como nós estávamos pagando para que aquele conteúdo fosse veiculado daquela maneira, muito provavelmente esses outros interlocutores que eu acabei de mencionar também fizeram pagamentos. Tem algum controle quando você faz essa contratação? Te pedem algum dado, nome, o tipo de postagem ou não? Pagou, retuitou? É preciso, sim, informar os seus dados pessoais. Existe uma cobrança de nome, documento de identidade, documento CPF, mas, ao mesmo tempo, a única entrave que pode existir é sobre o pagamento. Então, se os seus dados de cartão de crédito, por exemplo, não estiverem certos, ou se o boleto bancário não for devidamente pago, dificilmente o serviço vai ser disponibilizado a você. Mas, se você inventar um nome, por exemplo, ou inventar um número de documento, dificilmente isso não acontecerá. Como é que foi a experiência dessa conta falsa, desse suposto vereador, em relação aos mecanismos de controle do Twitter? Esses robôs, de fato, eram descobertos e derrubados? O que vocês perceberam? Parte deles, e era uma parte muito rudimentar, que a gente pode dizer que eram perfis sem foto, perfis com numerações em vez do nome, o que dava muito uma ideia de produção em série. Esses perfis caíram muito rapidamente. Então, as nossas publicações começaram a ser impulsionadas pelos retweets que compramos. E, em algum momento, esse número de retweets começou a retroceder, porque essas contas especificamente foram apagadas. Existem outras contas que a gente comprou de uma outra empresa, a gente diversificou e comprou de 4, como já mencionei. Outras contas que têm um aspecto mais humano, um aspecto com alguma imagem, geralmente são imagens aleatórias, não necessariamente de pessoas, mas tem imagens de animais, desenhos animados, pinturas, tem um pouco de tudo. Essas contas que têm um aspecto um pouco mais humano, elas ainda estão no ar e os nossos retweets ainda estão disponibilizados. O Twitter funcionou, em geral, de maneira ampla, conseguiu derrubar esses retweets falsos depois de um tempo, mas num primeiro momento a impressão que se tinha era de que o post estava sendo compartilhado por vários usuários. E ainda dá para ter essa impressão porque eles continuam disponíveis. João, essa atividade em si, ela é ilegal? Porque, claro, se você divulgar uma informação falsa ou cometer um crime de injúria, isso já está previsto na legislação brasileira, né? Mas essa venda de likes, essa venda de engajamento em si, é uma atividade ilegal? Não, ela não é ilegal. As plataformas coíbem isso porque entendem que existe uma violação dos termos de uso da plataforma, porque ela não é feita para isso, mas ao mesmo tempo não existe ilegalidade no simples fato de você ter um perfil falso ou no simples fato de você usar uma cadeia automatizada de replicação dessas mensagens. Eu conversei com o advogado Antônio Carlos Marques Fernandes, ele é especialista em direito digital e presidente da Comissão de Estudo de Publicidade e Serviços Jurídicos da OAB no Rio. E ele me falou um pouco sobre isso e explicou quais são as implicações jurídicas possíveis.
Se a notícia for falsa, conter a imputação falsa de um crime que a pessoa não cometeu, tanto quem postou, tanto quem compartilhou ou até mesmo quem curtiu, deu like ou algo similar, pode ser punido por calúnia. Se a notícia for verdadeira, contiver fatos sobre algo que, não sendo crime, prejudica a reputação da pessoa, quem postou, compartilhou ou deu like pode ser punido por difamação. Antes que me perguntem, divulgar fatos verdadeiros pode ser crime? Se prejudicarem a reputação de alguém e o fato compartilhado não for crime. Isso porque o direito, à exceção da verdade, só é admitido para divulgar crimes que são regidos pela calúnia, não pela difamação. Se você está divulgando não é um crime e for prejudicar a reputação de alguém, pode ser punido por difamação. Como você mencionou, Carol, de fato, os crimes que a gente já conhece são os crimes contra a honra, então a injúria, a difamação, a calúnia, que podem ser potencializadas caso a pessoa que tem um perfil falso ou um perfil robô utilize isso para ofender alguém, para atacar a honra de alguém. Esses são os crimes que a gente já conhece, que podem se tornar muito maiores quando feitos dessa maneira. Mas não existe crime simplesmente em possuir um perfil dessa maneira. João, tem uma sensação entre os especialistas que o uso das redes sociais aumentou nessa campanha, até pelo fato da pandemia, dos candidatos não estarem indo para a rua, né, com aquela mesma regularidade. O que a gente pode dizer sobre isso? Existe uma preocupação muito clara com o falseamento do debate, no sentido de que esperava-se, depois da eleição de 2018, que foi bastante marcada por essa relação das redes sociais com a política, esperava-se que a gente já tivesse um passo à frente para que essas questões não influenciassem tanto no debate político. Então, o que dá para sentir é que numa campanha dessa, com a pandemia, fazendo com que as pessoas circulem menos, não só os candidatos, mas também os eleitores, existe uma frustração no sentido de que nós não avançamos nesse debate. Existe hoje, por exemplo, a CPI das fake news, existe o projeto de lei das fake news sendo discutido no Congresso. Deputados querem ampliar o projeto de lei que combate a disseminação das chamadas fake news, já aprovado pelo Senado. Entre as sugestões, a possibilidade de grandes plataformas remunerarem o trabalho jornalístico na internet. Existe uma preocupação grande da Justiça Eleitoral com todos esses temas. A gente tem aí o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, tratando do tema com muita frequência, conversando com as plataformas, mas de modo geral, entre os especialistas, as pessoas que estudam redes sociais, as pessoas que estudam direito e internet, existe sim uma ideia de que poderíamos estar adiante no debate, uma ideia de que poderíamos estar hoje trabalhando de uma maneira mais polida na internet e que não tivesse o uso dessas engrenagens todas para fazer a mensagem dos políticos chegar tão longe. João Paulo Sacconi, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Carol, eu que te agradeço, um abraço para você e para todos os ouvintes do Ao Ponto. Luísa Bandeira, até que ponto a atuação dos grupos na internet numa campanha eleitoral é legítima e quando é que isso começa a virar um problema? Porque é claro que os candidatos vão ter suas páginas na internet, grupos que divulgam seus conteúdos. Em que momento isso vira um problema e fere as normas, inclusive das redes sociais? Claro que os candidatos têm uma atuação na internet e tem que ter mesmo, né? A internet é um espaço de discussão, um espaço de participação política e civil muito importante. Quando que isso vira um problema? Vira um problema quando tem algum tipo de manipulação, algum tipo de enganação. Então, por exemplo, eu sou candidato, criei grupos, não tem problema se eu falar, deixar muito claro que aqueles grupos pertencem à minha campanha, né? O que eu não posso fazer? Criar grupos e fingir que aqueles grupos são grupos de apoiadores, que não tem nada a ver com a campanha. Fingir que é uma coisa orgânica quando ela não é. O que eu também não posso fazer? Eu não posso usar contas falsas, né? Por exemplo, eu pego uma foto de uma pessoa que não existe e aí eu crio uma conta de Facebook, por exemplo, eu finjo que aquela conta é de uma pessoa que apoia o determinado candidato e aí eu crio um grupo de apoiadores. Todas as plataformas, elas têm políticas diferentes, né? Então, a manipulação, quando a gente fala de um comportamento inautêntico, ele é diferente de plataforma para plataforma, dependendo do objetivo e do funcionamento, do design daquela plataforma. Mas o que une essas políticas é essa questão da enganação. Você tentar manipular o público, você enganar
o usuário, né, o cidadão, o eleitor, isso não é aceito por nenhuma plataforma. E esses serviços de venda de like, venda de engajamento, você paga lá um valor que nem é alto, né? Baixo e de repente tem não sei quantos mil seguidores no Twitter, não sei quantas mil visualizações no YouTube. Isso fere também os princípios da rede? Como é que isso funciona? Sim, fere, porque é um tipo de enganação, né? Aí, como eu falei, vai depender um pouquinho de cada rede. O que esse serviço funciona? Por exemplo, no Twitter, né? Vamos dizer que você tem uma conta, você comprou um monte de seguidor. Qual o objetivo aí? Você está querendo jogar com duas coisas diferentes. Uma é, eu como usuário, se eu vi uma conta que tem um monte de seguidor, eu posso ser atraída por aquela conta. Eu posso pensar, nossa, aqui, todo mundo está apoiando esse candidato, todo mundo está curtindo esse conteúdo, vou curtir também. Mas elas também estão jogando com o próprio design das plataformas. Por quê? A maioria dessas plataformas, ela funciona de uma forma que, se você tem um conteúdo que tem muito engajamento, ou seja, que muita gente está comentando, que muita gente está compartilhando, aquele conteúdo tem mais chance de aparecer ali na timeline, na linha do tempo, de outros usuários. Então elas jogam com isso, elas estão tentando manipular isso aí, fazer aquele conteúdo mais visível. Só que essas empresas, muitas delas, elas vendem um serviço muito primário, muito básico. Então, por exemplo, você vai comprar só uns seguidores que vão te seguir e não vão fazer nada. Ou então vão compartilhar todo aquele seu conteúdo, mas sem ter um conteúdo original, né? Então, as plataformas, elas estão muito em cima desse comportamento. A gente fala muito das plataformas porque realmente elas têm que fazer mais coisa, mas não é para pensar que as plataformas não fazem nada. Então, esse tipo de manipulação muito simples, normalmente ele é descoberto pelas plataformas. Ou seja, não é uma política inteligente, assim, você comprar esse tipo de coisa, porque as pessoas acabam pagando, é barato essas empresas, mas você vai pagar e não vai ganhar nada, e vai ficar ali marcado que você usou esse tipo de ferramenta, né, esse tipo de comportamento. Só que o que existe também? Existem empresas que vendem serviços muito mais complexos, né, muito mais sofisticados. Então, por exemplo, em vez de ter um robô simples, que é um seguidor falso, eu posso comprar um ser humano que vai ficar ali com diversas contas diferentes, controlando diversas coisas diferentes, e aí vai ser mais difícil para a plataforma pegar, porque é um humano escrevendo aquilo, né? Eu posso ter um programa que às vezes eu vou lá e ativo ele, então às vezes ele está ali retweetando muita coisa, e às vezes é um ser humano que está ali por trás escrevendo, né? Eu posso ter uma pessoa que poste um monte de coisa no Facebook. Tem vários comportamentos, acaba sendo um jogo assim de um correndo atrás do outro, porque quando as plataformas e os pesquisadores descobrem um tipo de comportamento que não é autêntico, esses atores, né, muitas vezes empresas, muitas vezes políticos ou pessoas ligadas a políticos, fazem uma outra estratégia para tentar enganar as plataformas e os pesquisadores outra vez. Então isso está evoluindo muito e muito rápido. A lei eleitoral já previa punição para fake news, mas nessas eleições as regras estão mais rígidas. O partido ou político tem obrigação de confirmar a veracidade de informações que usarem. Divulgar conteúdos falsos ou fazer acusações mentirosas pode resultar em multa e até prisão, assim como contratar a divulgação de informações que ofendam a honra de um candidato, partido ou coligação. A Justiça Eleitoral criou um setor de inteligência para combater as fake news. Também há parcerias com empresas e universidades para identificar o disparo de campanhas em massa pelo WhatsApp. Então, quando a gente fala de fake news, não necessariamente o que a gente tem é uma notícia falsa, né? Até tem também notícia falsa, mas tem muita notícia verdadeira circulando na internet, mas de uma forma inautêntica, com esse comportamento que você está descrevendo. Exatamente. As empresas fazem muito uma distinção que eu acho importante a gente pensar, que é sobre conteúdo e comportamento. O que é o conteúdo? É o que a gente normalmente chama de fake news, né? Um conteúdo que ele é falso, ele é enganoso, ele é tirado de contexto. E aí tem uma outra coisa que é o comportamento inautêntico. O que é isso? De novo, vai depender de cada plataforma, mas é você ter, por exemplo, um robô que não é uma pessoa, você ter uma conta de Facebook que não pertence a ninguém, né? Que eu inventei um nome, peguei uma foto que estava na internet e fingi que essa conta é minha. Esses são tipos de comportamento que não são aceitos. Por exemplo, no WhatsApp, que a gente fala muito do disparo em massa, né? São tipos de comportamento que estão tentando atingir muita gente. E você pode atingir muita gente com uma mensagem que é até verdadeira. O conteúdo pode ser verdadeiro, mas você continua enganando as pessoas, porque parece que está todo mundo falando daquilo. Então, onde é que está o falso aí?
tá na popularidade daquele conteúdo, né? Tá nessa impressão que se cria que todo mundo tá falando daquilo, no caso de política vai ser de eleição, todo mundo tá falando de um candidato, todo mundo tá espalhando aquela mensagem legal sobre aquele candidato, quando na verdade são poucas pessoas que estão manipulando a conversa e o debate público. Qual o peso disso numa campanha eleitoral, Luísa? A gente viu isso muito fortemente na campanha de 2018 aqui no Brasil, nos Estados Unidos antes, né, na eleição do presidente Donald Trump, e agora para essa eleição de 2020, até para frente, para 2022, continua tendo o mesmo peso? É mais importante? Ou as redes conseguiram se organizar melhor para evitar o compartilhamento? Como é que a gente pode comparar o cenário atual com o de alguns anos atrás? Olha, é muito difícil a gente falar assim, a gente não tem uma pesquisa que diga a informação falsa, né, a desinformação, ela influenciou de 0 a 10, ela influenciou 7, 8, a gente não consegue exatamente medir isso, o peso disso no foco do eleitor, mas o que a gente vê na decisão do eleitor. Mas o que a gente vê hoje em dia é que como todo mundo fala muito disso, tem o bom e o ruim, né? Tem um lado bom e as pessoas já estão mais espertas, então eu acho que hoje em dia quando as pessoas recebem uma mensagem de WhatsApp, elas já pensam, isso pode ser falso, será que eu compartilho ou não? Então acho que teve aí um ganho, né? E também das plataformas, dos jornalistas mesmo, né? De fazer esse serviço de verificação. Mas também tem uma coisa que é muito grave, que eu acho que é a contaminação do debate. Por quê? Se você pensa que todo mundo está fazendo isso, se você é um candidato e você pensa que o outro candidato vai fazer isso, você vai falar assim, eu não tenho como concorrer com ele se eu não usar essas técnicas, então eu vou usar também. E aí você acaba tendo mais gente tentando utilizar isso. E aí, de novo, não é uma opção inteligente, porque o que acontece? Aquilo eventualmente vai ser descoberto, né? Normalmente essas campanhas, muitas delas são descobertas, eu acho que hoje no Brasil cada vez mais a gente está descobrindo, e aí você vai parecer que você é um candidato que nem os outros, né? Então a gente tem todo esse debate grande sobre... A gente tem uma crise política no Brasil já há bastante tempo, falta de confiança nas instituições, falta de confiança nos políticos. E aí quando as pessoas olham, todos os candidatos estão usando notícia falsa, tá todo mundo usando fake news, é todo mundo a mesma coisa. Nem vou participar dessa eleição, nem vou me engajar, sabe? E aí eu acho que a democracia perde muito com isso. Como é que as redes sociais têm atuado para coibir esse tipo de ação desses grupos organizados? Você, inclusive, participou de uma ação do Facebook que derrubou várias páginas. O Facebook removeu hoje uma rede de contas e de perfis ligados a funcionários de gabinete do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos dele, Flávio e Eduardo Bolsonaro, e também de políticos do PSL, o partido pelo qual o presidente foi eleito. A ação do Facebook foi contra o que a empresa chamou de redes de comportamento inautêntico coordenado, redes de contas falsas. Mas ali foi uma ação, né? Derrubou várias páginas e a gente sabe que é enxugar gelo. Como é que é esse trabalho pelo lado das redes sociais? Eu acho que as redes sociais avançaram bastante, a maioria das plataformas avançou, né? Então, quanto mais esse debate se fez presente, às vezes a gente não enxerga, mas o Twitter, por exemplo, retira milhares de contas por dia. E o Facebook fez aquela ação no Brasil, mas eles fazem ações pelo mundo todo também. Então, assim, a gente avançou. O que as redes sociais estão fazendo, na maioria das vezes, né? Elas estão tentando focar na parte de comportamento, são elas mais que investigam, fazem colaboração com alguns pesquisadores, e aí vem isso, se é uma conta falsa, se é um robô, e tentam retirar aquilo que é o alto-falante, né? Que é como aquilo, propaganda e mensagens pró algum político ou alguma causa, a gente viu isso muito no caso da Covid, como isso se espalha. E no lado do conteúdo, elas também estão tentando fazer algumas coisas. Então fizeram parcerias, por exemplo, com checadores de notícia, né, com as agências de fact-checking. Hoje em dia, muitas vezes, se você tenta compartilhar um conteúdo falso, você recebe ali uma mensagem dizendo, esse conteúdo é falso, você tem certeza que você quer compartilhar? Então, assim, eu acho que tem em certa medida, as plataformas estão atuando, o que a gente precisa é de mais atuação e a gente precisa ter mais avaliação de impactos, né? Qual o impacto dessa política? Está servindo para alguma coisa ou não? Quem é que está fazendo isso? Quem está por trás dessas ações? A gente conversou no início sobre empresas, né, que estão vendendo esse serviço. Empresas não poderiam vender esse tipo de serviço. Então, será que a gente não consegue ir lá e impedir essas empresas de vender esse tipo de serviço? Eu acho que a gente cobra muito as plataformas e está certo de cobrar,
mas é um esforço coletivo que a gente está precisando. Essa eleição vai ser a primeira já sob a vigência da Lei de Proteção de Dados aqui no Brasil, né? A nova lei diz o que as empresas podem e não podem na hora de guardar, repassar ou usar as informações que cada pessoa fornece ao se cadastrar em sites, navegar em redes sociais, consumir produtos e serviços. O brasileiro pode exigir que órgãos públicos e empresas privadas informem tudo o que foi coletado, como foi guardado e para que será usado. Isso muda alguma coisa? Como é que isso afeta? Como você falou, vai ser a primeira, né? Então a gente tem que ver como que isso vai ser feito, mas é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer. Só para dar um exemplo, quando a gente fala muitas vezes de empresas que fazem disparos em massa no WhatsApp, isso muitas vezes é porque o seu número de telefone não está protegido. Você comprou uma coisa, digamos, numa farmácia e seu telefone, sem você dar autorização, acabou caindo nas mãos de uma campanha que vai te mandar uma mensagem que você não autorizou. Então, eu acho que a proteção de dados é essencial nessa luta contra a desinformação, contra as operações, né, que usam dessas técnicas para manipular o público. E eu espero que funcione bem. Luísa Bandeira, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Obrigada, Carolina. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que o conteúdo de serviço sobre o coronavírus está aberto. Não é necessário ser assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Até mais.